Bom, pessoal, boa tarde. Falar com vocês hoje um pouquinho sobre a fitoterapia e principalmente a fitoterapia brasileira, né? Não a visão como a gente vê a fitoterapia aqui no Ocidente. Há algum tempo atrás eu comecei a fazer um trabalho, fazer um pequeno levantamento das plantas, né, que a gente tinha aqui no Brasil. Esse trabalho virou um livro, na realidade um e-book, sobre as plantas brasileiras na visão chinesa. Mas no meio desse trabalho eu comecei a fazer um levantamento também do que a gente tinha aqui em relação às pesquisas, né? A gente começou a fazer uma coisa um pouco mais específica em relação a plantas pesquisadas aqui no Brasil. Foi aí que a gente foi juntando o que tinha de tradição, qual é a tradição, como é que se usa a fitoterapia aqui no Brasil, e também o que a gente tem de pesquisa, o que a gente tem de científico, né? Todo o meu trabalho com fitoterapia começou, acho que quando eu nasci, tá? Eu sou da época ainda que a gente se tratava com fitoterapia, a gente usava fitoterapia para tudo, né? Aprendi muito fitoterapia com meus avós, depois fui aprender com os caboclos, fui aprender com os ribeirinhos, fui aprender com os índios. Passei a minha vida toda andando por aí no meio do mato, tentando aprender, né? Enquanto todo mundo, numa época em que a maioria das pessoas começou a deixar de usar os fitoterápicos, eu estava no caminho inverso, eu fui pesquisar. Eu achei que a gente estava perdendo muita coisa. E, de fato, perdemos muita coisa aqui no Brasil quando se fala em fitoterapia, principalmente a indígena, que é a nossa fitoterapia raiz mesmo, que é a nossa base. Exatamente porque, em determinado momento, até os índios começaram a dar mais importância para o remédio do que para a erva, né? Então, foi se perdendo muita coisa, mas eu procurei resgatar isso. Mas nunca deixando de entender também pelo lado da ciência, tá? Eu sou biomédico. Antes de entrar na acupuntura, eu trabalhava em laboratório, né? Trabalhei muitos anos, eu tenho 15 anos de laboratório, e no próprio laboratório a gente sempre foi estudando, pesquisando plantas para chegar em princípios ativos. E aí, juntando essa história toda, a gente, dentro de uma pesquisa, a gente foi tentar entender aqui o que se fazia ou como é que se via a fitoterapia. Então, a minha ideia foi juntar exatamente tudo que a gente tem aqui no Brasil de tradição e tudo que a gente tem de pesquisa, tá? Nesse meio tempo aí, aqui no Brasil, a gente tinha muito pouca coisa, né? Basicamente, só para vocês fazerem uma ideia, o que a gente tinha ali quando se falava em uso de fitoterapia aqui no Brasil? Principalmente, tá? O primeiro formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que é de 2011, tá? Até aí, nessa época, a gente tinha muito pouca coisa, né? Umas bibliografias muito ruins a respeito, poucas indicações, mas essa de 2011 começou meia boca, assim, mas foi um primeiro trabalho para se começar a colocar a fitoterapia em uso, começar a cadastrar plantas que a gente tinha, cadastrar estudos, né? Sempre muito lento. Mas aí, em 2016, saiu o Memento, complementando a primeira, e o negócio começou a pegar mesmo em 2018. Em 2018, saiu o primeiro suplemento, tá? Da farmacopeia brasileira. E foi aí que eu precisei refazer todos os cursos de fitoterapia lá da escola, né? Deu um trabalho louco, porque de repente, na época o Ministério da Saúde não fazia nada. Em 2018 eles lançam, né, o primeiro suplemento, foi uma loucura, precisamos mudar muita coisa, atualizar curso, quase que eu fiquei doido. O menos ruim aí da história foi que nesse meio do caminho aí veio a pandemia e parou tudo, tá? Mas o curso precisava ser atualizado. Muito bem.
Aí, de repente, uma coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil, 2021 saiu a segunda edição. Tá? Muda tudo de novo. Tá? Um monte de coisa muda, entra um monte de coisa nova. Tá? E lá vamos nós de novo. Vamos refazer tudo, vamos arrumar tudo, vamos colocar toda a parte aí do Ministério da Saúde. Muito bem. Tudo arrumado, tudo bonitinho. 2023 de novo. Tá? Saiu, é a segunda edição, mas ela foi atualizada. Tá? Nessa bagunça toda, a gente foi pegando tudo que a gente tinha, tá? De tradição, tudo que a gente tinha de ciência e tudo em que o Ministério da Saúde recomendava fazer. Tá? E aí a gente foi montando todo um trabalho com essas três visões. Tá? A gente foi juntando, a gente mudou todo o curso, inclusive, exatamente para essa característica. A gente fez o curso de pós-graduação hoje com essa característica. Então, eu vou ensinar a tradição, que é super, hiper importante, vou ensinar o que a gente é recomendação do Ministério da Saúde, que para a gente poder prescrever, para a gente poder usar, e vamos buscar o que a gente tem de pesquisa. Tá? E o interessante da coisa é exatamente isso. O que a gente foi descobrir? Que, na realidade, que é mais ou menos a mesma história quando a gente junta a fitoterapia chinesa. Nomenclaturas diferentes, palavras diferentes, mas as indicações são praticamente as mesmas. Tá? Tudo que é ciência, eu vou dizer para vocês assim, sem medo de errar, 99,9% das plantas utilizadas hoje, a tradição nunca esteve errada. Tá? O uso popular nunca errou. Tá? Usava-se palavras diferentes, né? Maneiras diferentes, usava-se nome de doença inventado aí pelo povo, né? Inventado não, vai com o nome popular, mas no final das contas, a gente tinha sempre a ciência hoje comprovando que o povo já sabia. Tá? O que o índio já sabia lá, desde antes do Brasil ser Brasil. Tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, exatamente uma relação de algumas plantas que eu fiz aqui para vocês. Tá? Fiz um monte de planta aí. Eu tenho um certo defeito. Tá? Quando eu começo a fazer as coisas, eu gosto de fazer direito. Então, os slides que eu vou mostrar para vocês são só de algumas plantas. Tá? Eu fiz aqui, deve ter umas 10, 15 plantas que eu fiz aqui. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? Não vai dar para a gente falar de tudo, porque a gente ia levar um dia aí. Mas como eu comecei, eu queria adiantar a brincadeira, eu me empolguei, botei um monte de plano, tá? Mas aí, por isso, legal para vocês, que depois fica para vocês. Bom, primeira coisa importantíssima, tá? Quando a gente fala em fitoterapia, o grande problema que nós temos aqui no Brasil é tentar usar a planta de alguma maneira que alguém falou. Tá? Então, para a fitoterapia funcionar, precisa de dois fatores importantíssimos. Tá? Primeiro, qualidade da planta. Tá? Então, não adianta você usar uma planta se você não souber de onde ela veio. Tá? A planta tem que ser manipulada corretamente, tem que ser seca corretamente. Então, desde o momento em que colheu a planta, até ela chegar à utilização, ela precisa ter qualidade. Ela precisa passar por um processo assim, o mais perfeito possível. Tá? Brinco muito, mas é real. Muito melhor você pegar uma planta que está crescendo lá no meio da rua, na sarjeta, e fazer um fitoterápico com ela, do que comprar uma planta que foi seca, que foi manipulada e você não sabe como. Tá? Plantas perdem princípios ativos. Se forem manipuladas incorretamente, os princípios ativos se perdem, você quebra a cadeia, tá? Consequentemente, você não vai ter resultado. Esse é um dos grandes problemas da fitoterapia, tá? Usar plantas sem qualidade, certo? E o segundo problema está aqui, ó. Uma briga que eu já há muitos anos comprei, tá? É exatamente desde os primórdios, aí, ou desde o primeiro, ou desde a primeira farmacopeia de fitoterápicos, as indicações da planta vinham da seguinte maneira. Como eu preparo uma decocção, uma infusão, tá? As duas maneiras da gente preparar um chá, são as maneiras mais fáceis e mais simples, tá?
mais baratas, inclusive. As recomendações básicas que muitos autores ainda seguem hoje, que está errado, mas é o seguinte: o que se faz? A decocção é a fervura da planta, você vai deixar a planta fervendo. Então, o que eles recomendam? Como a planta vai ferver, usa-se a decocção para as partes mais duras da planta, tá? Tipo cascas e raízes, certo? E a infusão, que é você colocar água quente na planta, tá? Sem ferver, é só uma água quente em contato com a planta. Se recomenda a infusão, não ferve, só aquece. Partes moles da planta, tá? Tipo folhas e flores, certo? Essa é uma recomendação básica de muitos anos. Eu há muitos anos venho brigando com isso, até que a gente conseguiu ali, em 2018, mudar isso aqui, tá? Por quê? É mais ou menos isso, está quase certo. Só falta um porém, tá? Toda planta que tem óleo essencial não pode ser fervida. Não interessa se é casca, se é raiz, se é folha, se é flor, tá? A grande diferença vem aqui. Isso aqui só começou a aparecer em 2018, tá? Eu já brigo com isso há muito tempo, até o índio sabia disso, certo? O índio já sabia disso há muito tempo. O índio faz o que a gente chama de maceração, vai seria uma infusão. O que o índio faz? As plantas aromáticas eles põem na água e deixam lá para usar amanhã, entendeu? Então, como vai ficar a temperatura ambiente, fica lá, certo? Então, esse é um dos grandes problemas da fitoterapia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, falo isso em toda a aula, mas vale falar de novo. O brasileiro tem mania de querer fazer um chá forte, né? Chá forte não existe, tá? Não tem como fazer um chá forte. O chá forte nada mais é do que você botar um monte de planta na panela, tá? Isso pode ser denunciado por Ibama, que você está acabando com a floresta, para fazer uma xícara de chá, tá? Então você bota um monte de planta na panela e vai ferver lá 200 horas, tá? A casa fica uma delícia, nossa, fica um aroma em todo lugar, a cozinha fica cheirosa, o banheiro fica cheiroso, tá? Porém, o chá não tem nada, o princípio ativo matou, tá? Você quebrou a cadeia molecular, o princípio ativo volatilizou, foi para o ar, você pode tomar aquele chá até morrer que você não vai sarar nunca, tá? Então, esse é um grande problema que a gente tem na fitoterapia, tá? Então, preciso de planta com qualidade, a gente chama isso, vem lá do começo, nos padrões primários, a partir do momento que ela é colhida, até ela chegar na hora de fazer. Então, nesse padrão primário aí, ela precisa passar por várias etapas da melhor maneira possível, tá? E o padrão secundário é a preparação. Então, por mais que a planta chegue lá para o paciente de uma maneira perfeita, com qualidade, a gente não vai ter o efeito se não fizer direito, tá? Então, um grande segredo da fitoterapia vem aí. Você tem que ter qualidade e você tem que preparar direito. Tá? A maneira mais simples, a maneira mais fácil, a maioria das pessoas continua preparando errado. Tá? Aí sim, tenho planta com qualidade, preparei direitinho, vou ter resultado muito legal. Tá? E aí? Bom, começamos bem, vamos fazer direitinho. E aí a gente começa a pegar algumas plantas. Fiz uma relação aqui de algumas plantas que são plantas de origem brasileira, tá? Plantas nossas, né, que estão aqui desde sempre. A gente vai falar de algumas exatamente só para vocês terem uma ideia como é que hoje a gente trabalha com a fitoterapia, tá? Então, primeira coisa importante, toda vez que a gente vai trabalhar com fitoterapia hoje, a gente tem que levar em consideração o nome científico da planta. Tá? O nome popular aqui no Brasil varia de um canto para outro, de uma cidade para outra, até de um bairro para outro. Tá? Então, para cada planta, a gente vai ter um monte de nome científico, um monte de nome popular. Por isso, a gente trabalha sempre com nome científico. Tá? Uma caracterização. Que parte eu uso? Por que cada planta muda a parte que eu uso? Tá?
Tem planta que usa folha, tem planta que usa flor, tem planta que usa raiz. Por que isso? A parte que tem a maior quantidade de princípio ativo. Tá? É por isso que cada planta a gente tem um pedaço diferente de utilização. Eu vou sempre utilizar aquela parte da planta, aquele pedaço da planta mais rico em princípios ativos. Tá? Então é a mesma coisa. Vou pegar uma planta aqui, tipo alecrim-pimenta, a recomendação é usar as folhas. Tá? Posso usar as flores? Cientificamente, levando em consideração princípios ativos, não. Tá? Agora, se você pensar em energia, aí você até pode. Tá? Agora, quando a gente está falando por esse lado aqui mais ocidental, a gente está falando em princípio ativo. Aí, quando eu pego uma planta dessa, tá? Pego lá uma lide, ela está rica em alguns princípios ativos. A gente tem essas indicações, que são as indicações tradicionais, as indicações populares, tá? E vem aí, levando em consideração sempre, tá? Além da indicação, a própria maneira de preparar, tá? Então, a preparação hoje vem na maioria das bibliografias já colocando aí qual é a maneira correta da gente utilizar. Tá? Bom, por que uma planta, tá, tem esse monte de indicação? Porque uma planta nunca tem só um princípio ativo. Tá? Uma planta é uma cadeia de vários princípios ativos. Tá? Princípio ativo nada mais é do que um monte de substâncias químicas que a planta produz durante o seu desenvolvimento. Tá? Então, em todo o crescimento da planta, ela vai produzindo um monte de substâncias. Tá? E isso forma uma cadeia. Tá? Essa planta pode ter 15, 20, 30, 50, 100 princípios ativos diferentes ou mais. Tá? É por isso que a gente sempre numa planta tem algumas indicações e não uma só. Tá? Bom, muito bem. Agora, quando eu pego aquela cadeia, né, a gente sabe que aquela cadeia tem sempre uma indicação que é a mais importante. Tá? Então, desse monte de coisa aí, ela funciona para rinite? Funciona. Funciona para dor de estômago? Funciona. Digestivo? Legal. Bactericida, antisséptico, anti-inflamatório, acne? Muito bem, funciona para tudo. Mas se a gente for parar e der uma olhadinha aí, traduzir um pouquinho, a gente vai ver que as duas principais indicações dessa planta é como anti-inflamatório e antisséptico. Tá? Aí a planta que vai funcionar muito bem tá, para essas indicações, certo? E aí como é que a gente chegou nisso? Bom, foi se descobrindo um monte de princípio ativo e o próprio Ministério da Saúde, lá no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, tá? No mais recente, faz a indicação exatamente como se tem lá na tradição. Tá? Antisséptico, orofaríngeo e nas afecções da pele. Ou como antisséptico nas afecções do couro cabeludo, se a gente for usar em sabonete. Tá? Então, uma coisa que ficou muito legal a partir dos formulários da farmacopeia é exatamente isso. A gente passa a ter as plantas, hoje dentro do formulário a gente tem 80 e poucas plantas, né? Então, a partir daí, a gente passa a ter as indicações mais importantes e, ao mesmo tempo, tá, eu não coloquei aqui, mas no formulário da farmacopeia já vem, inclusive, as indicações de prescrição. Tá? Como é que ele pode ser vendido no mercado? Em tintura, tá? Quanto é a tintura, em cápsula, quanto é a miligramagem das cápsulas, em comprimido. Tá? Então, o próprio Ministério da Saúde, a partir de 2018, começou a facilitar isso. Né? Então, a gente hoje, através do formulário, você começa a meio que mobilizar o mercado. Tá? Vai levar uns anos ainda para arrumar, mas o que vai acontecer é de todo produto das farmácias
já estarem prontos na miligramagem do Ministério, tá? Então a gente vai ter, eu quero tintura de arnica. Em qualquer lugar que você for comprar tintura de arnica, vai ser aquele padrão, tá? Que infelizmente ainda aqui no Brasil não é. Tá? Aqui no Brasil ainda você vai comprar uma cápsula de, sei lá, uma cápsula de espinheira santa. Você vai achar cápsula de 280 miligramas, de 320, de 1 grama. Tá? Então, por enquanto, ainda a gente tem essa bagunça. Mas, a partir daí, começa a se fazer uma facilitação na prescrição. Tá? Então, coisa importante. Quem pode usar fitoterapia? Quem pode prescrever? Tá? Primeiro, quem prescreve é médico, certo? Segundo, eu posso recomendar, certo? Então, a gente, quem não é médico, tá? Ou alguns profissionais da área da saúde pode prescrever, tá? Os conselhos habilitam, tá? Eu sou biomédico, por exemplo, o meu deixa eu prescrever. Mas os conselhos que não podem, ou os terapeutas, o que você pode fazer? Você pode recomendar, tá? Então, você, em vez de fazer uma prescrição, você faz uma recomendação, tá? Você recomenda para o seu paciente a planta X na forma de tintura, a planta Y na forma de cápsula, tá? E isso facilitou muito, porque basta você fuçar lá no formulário, ver a planta que você quer usar, quais são as prescrições que existem à venda no mercado. Tá? Só existem no Brasil 9 plantas que não podem ser prescritas por qualquer profissional. Só médico, mentira. 8 plantas. Eram 9, hoje são 8. Tá? Depois eu não peguei, mas depois eu mando para vocês quais são elas. Só 8 plantas que são de prescrição médica. Tá? O resto, tá? Para quem mora no Brasil, não faz a menor diferença. A gente tem um repertório de plantas tão gigante, tá? Que dá para se recomendar. Então, não existe nenhuma lei proibindo alguém de recomendar o uso de plantas. Tá? A proibição são só para 8 plantas em que tem que ter prescrição médica. Tá? Essas 8 plantas aí, nenhum outro profissional, inclusive da área da saúde, pode prescrever. Tá? Então, fora disso, dá para se usar tranquilamente. E o formulário entrou aí exatamente para facilitar. Tá? Mas voltando à história. Bom, então nós vimos lá que na tradição, a gente tem uma planta ali que tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antisséptica muito importante. O próprio formulário recomenda a mesma coisa. E quando a gente vai ver em pesquisas mais recentes, a gente vai ver que também vai ter uma certa similaridade. Tá? É uma coisa, eu não vou falar para vocês de tudo aí, mas essas daqui são só as mais recentes. Né? Fiz um levantamento gigantesco a partir do ano 2000. Tá? A partir do ano 2000, fui levantando tudo que a gente tinha de pesquisa para cada planta. Eu levantei alguma coisa em torno de umas 300, quase 300 plantas, tá? Com essas características. Tá? Todas as pesquisas mais recentes e o que a gente tinha de importante. Então, só coloquei aí, mais em negritinho e em escuro, só para vocês terem uma ideia de o que a gente tem de pesquisa e como é que essas plantas funcionam. Tá? Agora, vamos cair no Brasil de novo. Tá? Muito bem, eu vi aí que eu tenho uma planta que tem uma ação antisséptica muito legal, eu tenho uma planta que serve para um monte de bactérias, tá? Eu tenho uma planta que também vai atuar de uma maneira muito forte, porém, se a planta não tiver qualidade e não for preparada direito, não funciona, tá? Esse é o grande problema da fitoterapia aqui no Brasil, tá? Então, você pegou uma planta dessa daqui. Putz, olha que legal, quanta coisa funciona. Todo mundo mostrando que funciona. O Ministério da Saúde. O índio já falou há 200 mil anos. O ribeirinho usa há não sei quanto tempo. Tá? Um monte de neguinho pesquisando. Agora, você pegou a folha dessa planta e ferveu, não serve para absolutamente nada.
O grande problema, a grande sacada da fitoterapia é só essa. Tá? Não tem dificuldade. Hoje é muito fácil de se trabalhar com fitoterapia, principalmente para a gente estar aqui no Brasil. Tá? Nós temos a maior flora do mundo, tá? Interesse do mundo inteiro, menos do brasileiro. Tá? Infelizmente. Por incrível que pareça, tá? Há muitos anos atrás, eu achava assim uma coisa muito doida, né? Desde que a gente começou a dar curso, dar aula de fitoterapia, tá? Eu estou aqui no SEATA há 200 anos, tá? Sou só um pouquinho mais novo que o VU, mas eu estou aqui desde que o SEATA estava lá começando, a gente estava começando também, né? Então, desde aquela época, eu já achava a coisa mais absurda do mundo alguém me contratar para mim dar uma aula no meio do mato, tá? Quantas vezes eu fui lá para Rondônia, fui para Roraima, fui para o Acre, fui para o Amazonas, tá? Ainda para as outras cidades, para os grandes centros, eu achava mais normal. Agora, como é que você pega um cara que mora em São Paulo, leva ele para o meio do mato para ensinar as pessoas que moram lá no meio do mato a usar planta? Entendeu? É o ponto que nós chegamos. Tá? E hoje continua. Não mudou muito isso não. Tá? Hoje eu vou para aldeias para ensinar o índio o que ele tem lá que dá para usar. Tá? Eu já cansei de fazer isso. Tá? A história é um pouco longa, não vou entrar em detalhes, mas eu vou para a floresta pelo menos uma vez por ano. Normalmente eu vou 2 vezes por ano para a Amazônia. Tá? Numa delas eu levo o pessoal para conhecer a floresta, na outra eu vou fuçar, vou conhecer, vou fazer coisas, pesquisas, vou para uns lugares mais perrengues. Mas, na maioria das vezes, ainda hoje, chego num determinado lugar, às vezes é uma aldeia, tá? Tem algum índio que está doente. Tá? O que eles querem? Remédio. O que você trouxe de remédio? Eu não tenho remédio, eu não uso remédio. O que o cara tem? O cara tem isso, tem aquele, tem aquele. Não, então vou procurar, vou ensinar o índio que planta que ele tem que usar. Tá? Ainda estamos nesse nível, por incrível que pareça. Tá? Vem melhorando muito, porque nesses últimos anos, aqueles índios mais jovens que saíam das aldeias, tá? E não voltavam mais, hoje eles estão voltando. Tá? Então a gente está tendo um resgate aí com essa galera, o pessoal mais novo que queria ir embora da aldeia o mais rápido possível, vem voltando. Então eles vêm com uma cabeça diferente. Tá? Eles conhecem o que tem aqui fora, tá? Viram um monte de porcaria que tem aqui fora, que eles vieram para cá achando que era o paraíso, né? Chega aqui, começa a ver que não era bem assim, então eles voltam com uma cultura diferente. Então você começa a introduzir novamente nas aldeias a importância da tradição, a importância da língua deles, a importância de aprender o que os avós faziam, tá? Então vem mudando isso, mas por incrível que pareça, ainda vai levar muitos anos para acontecer. Mas nisso é exatamente onde a gente trabalha, tá? O que a gente aproveita? Exatamente o que tinha de tradição e o que a gente tem de ciência em todas as plantas possíveis e imagináveis. Tá? Essa daqui, por exemplo, é a única que não é uma planta brasileira. Tá? A babosa é uma planta africana. Ela está aqui no Brasil desde a época do descobrimento. Então, muita gente acha que ela é brasileira. Tá? Ela se adaptou super bem aqui no nosso país, cresce com uma facilidade tremenda, e vou dizer para vocês que ela cresce melhor aqui do que na África. Tá? Por incrível que pareça, ela se adaptou tão bem ao nosso clima, ao nosso solo, que ela acaba se desenvolvendo muito melhor aqui. Tá? Algumas grandes empresas, inclusive, que trabalham com a planta, que são empresas normalmente ou americanas ou europeias, elas plantam aqui. Tá? Não planta nem na África, planta aqui porque cresce mais rápido, produz mais princípio ativo e um monte de coisa.
tá? Bom, uma planta super comum, faz parte da nossa fitoterapia de base, porque ela já está aí há muito tempo, tá? Todo mundo sabe que a gente usa a parte interna da planta, né? A gente usa o gel dela, que é a parte que tem princípio ativo, e está aí de base, né? De tradição, o que a gente tinha, tá? Coloquei ela por causa disso. Planta que não é brasileira, mas está aqui há muito tempo. Todo mundo conhece. Tá? O que atrapalhou o desenvolvimento dessa planta? Ou que até acabou atrapalhando muito a fitoterapia aqui no Brasil? Em determinado momento, por algum motivo, sempre tem alguma planta que é a planta milagrosa. Tá? É a planta que aparece na televisão, que vira, todo mundo usa. Há algum tempo atrás, foi ela. Tá? Ela foi a planta da vez, curava câncer, né? Ela fazia crescer cabelo, ela fazia milagre. Tanta babosa, aí você matou um monte de babosa, não adiantou para nada. É exatamente isso. Tá? É igual agora, vocês devem estar vendo aí, a planta da moda agora é a Ora Pronobis. Né? Ela vende a Ora Pronobis aí para sarar qualquer coisa. Tá? Não sara. Perdão, a palavra, eu ia falar uma bobagem, mas não sara nada, tá? Ora Pronobis é uma planta que sempre foi usada como alimento, tá? Rica em proteínas, sais minerais, vitaminas, carboidratos. Pô, você come Ora Pronobis, vai te dar melhor disposição, você vai ficar mais legal, melhor digestivo, mas não vai sarar artrite, artrose, igual se fala na propaganda, tá? Então ocorre isso muito. Aí o povo compra, toma, e quem é o culpado? A planta que não funcionou. Entendeu? Tomei um monte daquela planta, não prestou para nada. Fui comprar um frasco, me ofereceram 5 pelo preço de 1, comprei 10 e vai tomar 500 capas e não funciona para nada. Tá? Aqui um exemplo. A babosa faz muito tempo, mas foi a mesma história. Tá? E você vai ver, desde a origem da coisa, é exatamente o seguinte, ó, indicação de uso popular tradicional, fortalecer o couro cabeludo. Não diz aí que faz crescer cabelo, diz. Tá? Só que aí o povo começou a usar babosa, teve uma época que ninguém plastrava a cabeça de babosa lá, porque crescia cabelo. Aí depois não cresce cabelo, o culpado é a planta. Tá? Então não tem sentido, né? Por isso, a fitoterapia tem todo um nexo, tem toda uma lógica, né? O uso básico principal da babosa, que nós temos aqui no Brasil desde sempre, queimadura. Tá? É a primeira indicação para queimadura. Tá? Garanto para vocês, assim embaixo, não existe no mundo nada melhor do que a babosa. Tá? O problema é o seguinte, para se usar a babosa para queimadura, você não tem como estabilizar. Tá? Dificilmente você consegue fazer um creme, uma pomada que dure muito tempo, tá? Que tenha babosa na sua formulação que dure muito tempo. Tá? Então, o próprio uso popular na queimadura, queimou, vai lá, pega o gel da babosa e manda em cima da queimadura mesmo. Tá? Esse gel é analgésico, esse gel é antisséptico e esse gel é cicatrizante. Tá? O que você precisa mais para uma queimadura? Tá? Já vai diminuir a dor, já começa a cicatrizar, já evita a formação de bactéria. Tá? Porém, o único problema é esse. Não virou um remédio, um alopático até hoje, porque ninguém consegue estabilizar esse gel para durar muito tempo. Tá? Ele estraga rápido. Tá? Você pegar esse gel e guardar na geladeira, por exemplo, ele vai ter uma vida útil, aí, só o gel sem pôr nada, ele vai ter uma vida útil aí de 24 horas, 28 horas no máximo. Tá? Depois ele oxida e perde a ação. Tá? Agora, se você tem uma babosa plantada e vai tratar uma queimadura, você vai lá, arranca a folha, lava a folha, limpa bonitinho e bota lá em cima e vai funcionar. Tá? É a folha ou é o gel? O gel. É por isso, sempre a parte interna dela é o que tem a ação. Tá? É que a gente usa a folha, por exemplo, se você tem uma área muito grande de queimadura, para você não usar aquela meleca toda lá, né, que aquilo gruda tudo, cai tudo na mão, é horrível de trabalhar, o que a gente faz? A gente pega a folha,
tira só uma parte da casca. Você tira os espinhos laterais, tira uma parte da casca, e aquela polpa que ficou exposta é o que você põe em contato. Tá? Você até pode usar a parte da casca que ficou aqui fora para servir para poder segurar. Tá? Para pôr uma gase, alguma coisa. Professor, aqui online, eu posso fazer uma pergunta? Diga. Na minha casa, eu tenho vários tipos de babosa. Tem a mais fininha e a gente vê na feira aquela mais grossa, que o pessoal geralmente compra para fortalecer o cabelo mesmo. Aí me falaram que é bom tônico para o estômago, que eu posso tomar, bater no liquidificador esse gel. Dessa fininha, esse tipo fininho, eu tenho medo de ser veneno, não? Acontece o seguinte, o que você precisa evitar da babosa é que quando você corta ela vai vazar primeiro um líquido amarelado, tá? E esse líquido amarelado você deixa escorrer. E aí depois você pode usar, tá? Depois você vai usar aquele gel sem esse líquido amarelado aí, sem problema nenhum. Tá? Aí dá para usar tranquilo. Pode ser a fininha, pode ser a grossa, qualquer tipo de babosa pode ser tomado como tônico, bater no liquidificador com água e tomar. Qualquer uma delas. Nós temos aqui no Brasil hoje 12 espécies de babosa diferentes, tá? Crescem aqui no Brasil 12 espécies. Você pode usar qualquer uma delas. A mais utilizada, que é essa de folha grossa aí que todo mundo conhece, que é a aloe vera. Todo mundo já ouviu falar da aloe vera. A aloe vera é essa gordinha aqui, ó. Tá? A aloe vera é mais utilizada, por quê? Só por isso. É muito mais fácil porque ela tem mais gel. Tá? As outras são muito finas, são fraquinhas, para você tirar o gel ali, você leva uma semana. Tá? A aloe vera ela só é mais utilizada por causa disso. Tá? O que se deve evitar, que também, vamos dizer assim, vai causar problema se for usado por muito tempo a longo prazo, é aquela coisa amarela que escorre, tá? Aquilo é uma aloe resina. Aquele princípio ativo irrita a mucosa. Tá? Então aí você vai ter um problema porque ele vai gerar um processo aí. Não precisa usar muito para gerar, mas a gente foge para evitar o efeito colateral. Dá para usar qualquer babosa, tá? Tanto quanto tônico estomacal, tanto para queimadura, tá? Como o uso original, na época aqui no Brasil em que a farmácia se escrevia com PH, tá? Era muito comum você comprar na farmácia supositório de babosa, tá? Para tratar a hemorroida. Toda farmácia, né, tinha supositório de babosa disponível para se tratar a hemorroida. Tá? Um super remédio, funciona muito bem. Mas aí a gente tem, por exemplo, ó, no formulário, a recomendação do próprio Ministério da Saúde, exatamente para isso. Cicatrizante nos casos de ferimentos leves, desordens inflamatórias na pele, incluindo queimaduras de primeiro e segundo grau, tá? Que é a ação nota 1000 dela, é exatamente para queimadura. Tá? Planta que todo mundo precisa ter em casa. Tá? Principalmente para quem tem filho, tá? Ou para quem está lá, queimou, vai lá, arranca um teco, espirrou gordura na mão, vai lá, arranca um teco, quebra a folha, deixa vazar a resina, esfrega o gel em cima, já começa a cicatrizar. Quanto mais rápido você colocar, tá? Menos chance de formar bolha, de ter algum problema. Para queimadura não tem problema esse amarelado ali? Não, para externo não. Para externo dá para usar tranquilo. Tá? Tanto que, na recomendação aqui do Ministério da Saúde, só uso externo. Tá? No formulário da farmacopeia, ela não é recomendada para uso interno em hipótese nenhuma. Tá? Muito pelo contrário, eles proíbem. Tá? E aí a gente vai ver um monte de pesquisa, tá? Pesquisas, eu peguei aqui para mostrar para vocês, as mais recentes que a gente tem, tá? De 2018, 2020, 2021, 2022, tá? Exatamente, caímos naquela mesma história. O que o povo já sabia, a ciência só vem comprovando que
É só uma questão de querer utilizar ou entender como é que a plantinha funciona. Já estava passando muito rápido. Bom, e aí? Planta brasileira, tá? Planta que nasce sozinha aqui no Brasil, tá? Região norte, nordeste, você vai achar lá ele nascendo sozinho. Planta que para o brasileiro serve de alimento, serve de alimento para o ser humano, serve de alimento para os animais, para as aves. É aquela grande história, né? Inúmeras plantas temos aqui no Brasil que nascem sozinhas, tá? O que a gente precisa? Simplesmente mostrar para o povo, lógico, para cada região vou ter planta diferente, tá? Você não vai querer plantar um cajueiro aqui em São Paulo e vai achar que ele vai dar caju igual lá no Norte e Nordeste, porque ele não vai dar nunca, tá? Mas a gente precisa colocar para o brasileiro, tá, que na nossa terra nasce de tudo, tá? Dizer que o brasileiro passa fome é de chorar, tá? O que falta é ensinar o brasileiro que aquele mato que cresce lá na rua, que cresce lá no terreno baldio, não é mato, tá? Aquilo é uma planta que pode ser comestível, aquilo pode virar um almoço, aquilo pode virar um complemento, tá? Nós temos plantas aqui no Brasil que crescem igual mato, tá? Eu odeio a palavra mato, mas é só para vocês fazerem uma ideia, que podem alimentar um monte de gente, tá? Nós temos plantas crescendo aqui que faz questão de crescer no cimento, faz questão de crescer na rua, na sarjeta, o cachorro faz xixi em cima, ela não morre, tá? Por quê? Resistência. Plantas que a gente tem um monte de vitaminas, sais minerais, tá? Que poderiam alimentar um monte de gente, tá? É como o caju na região nordeste, tá? Nasce sozinho, certo? Cresce rápido, dá fruto pra caramba, a maioria fica jogada no chão, tá? A maioria fica jogada criando mosca, tá? Dá dó, certo? Quanta gente poderia ser alimentado disso. Aqui em São Paulo, vamos falar aqui nós temos inúmeras plantas que nascem sozinhas, tá? Há uns 15 dias atrás estava dando uma palestra, estava falando do caruru, tá? O caruru aqui em São Paulo é mato, tá? O caruru é uma das plantas mais ricas em vitaminas e sais minerais que existe, tá? Com o caruru dá para você fazer sopa, dá para você fazer refogado, misturar com arroz. Se por acaso você tiver um frango, dá para fazer junto com o frango, tá? Dá para fazer um caldo, certo? E é mato, nasce de monte. Quanto mais você arranca, mais nasce, tá? É aquele tipo de planta que se nasceu no meio do seu gramado, tá? O brasileiro gosta de gramado, bonito, né? Dá para comer também, né? Mas o caruru vai ser melhor, né? Vai funcionar melhor. Então, se você tem lá essa planta crescendo no meio do seu gramado, ela vai acabar com o gramado, porque ela é muito drástica, mas não superalimento, tá? Então, o que a gente precisa também aqui no Brasil é mudar isso. Fitoterapia está muito ligado na dietoterapia, tá? Aqui no Brasil é muito distante, na China não, na China é uma coisa só. Aqui no Brasil, fala em fitoterápico, você só pensa no matinho, onde é que eu vou comprar a planta, onde é que tem a planta seca, preciso fazer um chá disso, tá? O fitoterápico é o alimento, tá? É comida, tá? É um ser vivo que alimenta a gente, tá? Esse daqui, para quem anda para o norte, nordeste do Brasil, sabe que isso aqui fica jogado no chão, tá? O nome da cidade da minha família, eu sou de Fortaleza, né? É Pacajus. Então é o lugar que mais tem caju. De monte. E aí lá, a maioria das fábricas aproveitam só a castanha. Só querem a castanha. O Paga fruto. um monte de gente para catar a castanha e ficava aqueles... aquele monte. E aí o Sebrae hoje ele dá umas palestras ensinando a usar o fruto, né? O fruto, na verdade o fruto é a castanha, né? Ensinando a parte do caju, até em comida mesmo. O vegano também usa muito, né? A carne de caju. A gente ensina o pessoal a secar o caju. Secar o caju. Na passa, né? Exatamente. Fazer a cajuína. A cajuína, que é típico da região norte, a maioria não precisa fazer nada, é deixar fermentar. Aqui ninguém ensinou para alguém, entendeu? Infelizmente aqui no Brasil tem muito disso.
entendeu? Você tem caju jogado no chão de monte, tem gente morrendo de fome, tem gente que não ganha um centavo, tá? Você pegar caju na região norte do Brasil, tá? Cortar ele pequenininho, a gente já fez isso em algumas comunidades lá. O que nós vamos ensinar? Vender o caju para fazer chá, tá? Não é um chá terapêutico, mas é um chá palatável, é um chá gostosinho para você comer com bolo. O chá de maçã. Exatamente. Mesmo chá da maçã. Cortar ele pequenininho, deixar secando embaixo do cajueiro. Olha o trabalho que dá, nenhum. Entendeu? Corta lá, bota em tela e deixa secar. Vamos vender. Tá? Teve comunidade que a gente vende hoje aqui para São Paulo. Tá? O caju seco. Eles não tinham renda nenhuma, ficava aqueles mundos de caju lá tudo perdido. Tá? Infelizmente aqui no Brasil, nessa área, falta muito incentivar a pessoa a ensinar. Né? E a maioria, inclusive, acaba tendo uma planta lá, e aí que entra o pior, quando a gente fala em fitoterapia. Tá? Uma planta com efeito antisséptico, anestésico, cicatrizante, trata diarreia, disenteria, trata inflamações, reumatismo, eczemas, vermífugo e mais ainda. Planta que cresce sozinha. Repara aqui que, diferente das outras que eu mostrei para vocês, para cada indicação é uma parte diferente. Eu uso praticamente a planta toda. Tá? Já cansei em andar em comunidade lá, tá? Região norte, região nordeste do Brasil, comunidade inteira com diarreia. E o cajueiro lava a cara de todo mundo, tá? Para poder tratar diarreia e desenteria. É um super remédio, tá? Rico em tanino, tem tanino pra caramba, tá? Mas fica perdido lá. Tá? Então, a próprio uso a gente acaba perdendo, tá? Não só o alimentício, como também o terapêutico. Tá? Aí, o próprio Ministério da Saúde faz a recomendação. Tá? É que o Ministério da Saúde, algumas coisas, eles colocam alguns termos aí, que é meio para não se comprometer. Tá? No alívio sintomático da diarreia leve e não infecciosa. Mas ele tem tanto tanino, que eu vou dizer para vocês, que até se for bacteriano, ele consegue. Tá? É questão da gente simplesmente ensinar o povo a utilizar. E aí você vai ver o que as pesquisas mostram. Pesquisas mostram outras ações, ação anti-inflamatória, super importante, ação antioxidante, pesquisas super recentes, onde a planta tem um potencial terapêutico para doença neurodegenerativa, tá? Essa pesquisa é recente, ela ainda não está em seres humanos, mas muito em breve ela vai passar para uma terceira fase. Tá? Então, só para vocês verem que aí a gente tem simplesmente uma questão de poder utilizar, entendendo como. Tá? É só isso. E não é difícil. É super simples, é super fácil. Hoje a ciência vem comprovando exatamente o que já se sabia. Tá? Só para a gente finalizar, vamos nessa daqui. Planta aqui no Brasil se usa muito. Também ficou famosa há um tempo atrás, porque alguém falou que carqueja emagrecia. Né? Saiu chá de carqueja de monte, vinha chá, botaram um monte de nome comercial e se vendeu para burro. Tá? De fato, ajuda a emagrecer mesmo, tá? Mas ela não vai fazer ninguém emagrecer se ninguém para de comer. Né? Não tem nada milagroso. Então, a gente tem aqui uma planta que, tradicionalmente, tem uma característica de uso super importante, uma planta depurativa, digestiva, diurético, serve para feridas e úlceras e super legal para tratamento ou para equilíbrio do fígado. Né? E uma planta onde as pesquisas mostraram que o poder dessa planta de depuração é gigantesco. Para vocês fazerem uma ideia, a gente sabe hoje que a carqueja tem uma ação muito legal como antioxidante. Tá? Ela consegue eliminar radicais livres que você tem na alimentação, por exemplo. Já acabou? Não, estamos
Vou embora. Já não é, já trabalhou, foi embora. Eles vão me dar a bomba. Então, a carqueja ficou exatamente hoje uma planta super recomendada para quando você tem intoxicação alimentar. Tá? Você comeu alguma coisa que não foi legal, não desceu bem, começou a gerar um monte de radical livre, é planta que a gente faz uso como uma primeira escolha hoje. Tá? E aí, as folhas, exatamente. Quando a gente tem lá no formulário, auxiliar nos sintomas dispépticos e a mesma coisa, tanto em tintura quanto em chá. Tá? E aí, vamos ver o que a gente tem de pesquisa. A gente vai ver que o efeito antioxidante dele é o mais legal. Por isso, ele melhora todo o processo digestivo, o processo de digestão super melhorado, tá? Sem gerar nada de excesso, sem gerar um hiperfuncionamento, mas que vai ajudar muito. Tá? Então, a gente tem aqui uma das plantas hiperutilizadas para melhorar todo o digestivo e uma das plantas mais importantes se você tiver um paciente precisando ou fazendo uma dieta. Tá? Sozinha não vai emagrecer ninguém. Se a pessoa está numa dieta, se a pessoa está fazendo exercício, está gastando mais do que come, uma das plantas mais importantes que a gente usa na fitoterapia para emagrecimento. Tá? Muito bem. Hepatoprotetor, né, professor? Não entendi. Hepatoprotetor. A carqueja é hepatoprotetor, né? Exatamente. E do estômago também. Existem pesquisas dessa planta mostrando hoje que ela tem uma ação muito legal também na produção ou no equilíbrio da produção dos ácidos do estômago. Na fitoterapia, por exemplo, você tratando uma gastrite, a planta de primeira escolha normalmente é uma espinheira santa. A espinheira santa alcaliniza, né, o estômago. Para algumas pessoas não funciona. Aí a gente usa a espinheira, porque a espinheira não. A gente usa a carqueja, porque a carqueja consegue equilibrar a produção de ácido. Ela não alcaliniza igual a espinheira, mas ela equilibra a produção dos ácidos. Tá? Bom, aí como eu falei para vocês, ó, botei um monte de planta aí, se vocês quiserem, eu mando para vocês, sem problema nenhum. Queremos. Me pede aqui, ó. Não, manda pro... Francisco, manda aquelas 8. Manda pro grupo. Eu mandei para a Luciana, para o Paulo Pede para também. eles mandarem pro grupo da... Ou se quiser, meu e-mail está lá. Tá? E a quantidade, professor? Aí, quando eu só ensino no curso. Não, mentira. Para fazer, ó, todo chá, seja ele, tanto em infusão quanto decocção, o que você vai ver? Infusão se a planta é aromática, certo? Se a planta não é aromática, faço em decocção. Todo chá, padrão, seja casca, raiz, folha, flor, blá, 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 tá? Meio litro de água, 2 colheres de sopa de cada planta. Sim. Seco. Tá? Se você tiver ela verde, daria um pouquinho mais, mas vai fazer a diferença tão pequena, tá? Que dá para pôr 2 igual. Então, padrão, tá? Para toda a planta, meio litro de água, 2 colheres de sopa da planta. Tá? Então, você pensa, rasura a planta, quebra ela pequenininho para poder medir 2 colheres de sopa, joga lá, faz ou infusão ou decocção. É um padrão legal, que você tem uma quantidade de princípio ativo ótima, que vai funcionar super legal. E se for decocção, quanto tempo de fazer? 3 minutos, 4 minutos é o suficiente. Deixa eu fazer uma pergunta. O Confrei também, muita gente ganhou dinheiro com isso, depois caiu em desgraça e sumiu da farmacopeia. Proibido pela Anvisa a partir dessa época aí. A Vigilância Sanitária proibiu o uso interno do Confrei desde os anos 90. Nessa época que ele era famoso, todo mundo usou, curava tudo. Foi proibido aqui no Brasil e continua proibido até hoje. Mas faz sentido isso? Nenhum. Ficou proibido exatamente como um exemplo, tá? Foi a planta, para você ver. Você tem remédio muito mais perigoso vendido na farmácia, tá? Sem receita, do que o Confrei. Na época, se descobriu que existe um princípio ativo do Confrei
que, se usado em grande quantidade, ele pode gerar um câncer de fígado, tá? Chama-se alantoína. A gente sabe hoje que a alantoína, usada em grande quantidade, vai dar um hiperfuncionamento do fígado, pode gerar um câncer. Mas na planta, o que se sabe, tá? Você precisaria tomar uma quantidade absurda para ele gerar um câncer. Só que, como naquela época ele foi usado de exemplo, ele ficou até hoje. No próprio formulário, ele voltou a ser incluído, mas somente para uso externo, tá? Então ele só pode ser usado topicamente, tá? E isso acontece só aqui no Brasil, tá? Só, não vou entrar em detalhes, mas que eu vou encerrar, mas só para você fazer uma ideia. Nome popular do confrei nos Estados Unidos, Kenneth Bone. Kenneth Bone, traduzindo mais ou menos, significa unir osso, soldar osso, tá? Você faz ideia onde ele é usado, tá? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, a planta é utilizada hoje em cirurgias ortopédicas, porque as pesquisas mostraram que ele facilita a produção dos osteoclastos e dos osteoblastos, que é o que você precisa para fazer a cicatrização. Aqui no Brasil, se você quiser usar, você não pode até te dar cadeia, inclusive, se você recomendar para um freio uso interno. Só uma perguntinha. Entre folha seca e fresca, existe muita diferença? Pouquíssimo, pouquíssimo. Na fitoterapia, em geral, a gente não leva muito em consideração. Folha verde, você tem uma quantidade um pouco maior de água, mas se você pensar em usar na forma de chá, não vai fazer muita diferença, porque você tem lá alguns ml a mais ou a menos. Tá? Professor, você pode mandar os 8 nomes das plantas proibidas para a gente nunca recomendar? Eu não tenho aqui, mas eu vou mandar. Depois eu mando para a Luciana, ela põe para todos vocês. Obrigada. Sérgio, eu coloquei aí no chat para a galera, é o Eric falando. Ah, valeu, Eric. Está no chat, ó, o Eric falou que já colocou no chat as 8 plantas. Valeu, mano, obrigado. Você vai lá, pergunta para os raizeiros, tem um monte de informação. Qual que é essa via de comunicação raizeira? A fitoterapia aqui no Brasil, ela cresceu muito de boca em boca. Né? Então, é o que nós temos hoje, é exatamente isso, diferente da fitoterapia chinesa. Na fitoterapia chinesa, ou na medicina chinesa em geral, num determinado momento, os caras resolveram que, se a gente fizer uns desenhinhos, certo? Esses desenhos vão representar alguma coisa, tanto para mim quanto para você. Vamos ensinar para o povo que esses desenhinhos, que são os ideogramas, representam isso, isso, isso. Tá? A nossa fitoterapia indígena é uma bagunça. Por quê? A gente tem aldeias próximas, completamente diferentes. Eles têm dialetos completamente diferentes, eles mesmos não se entendem. Então, a nossa fitoterapia veio crescendo de um falar para o outro. Muita coisa se perdeu exatamente por causa disso. A história do telefone sem fio. Eu falo para ele, ele fala para ela. A hora que chegou lá, virou um carnaval tremendo. Né? A vantagem é que você tem o raizeiro mesmo de verdade, tá? O que ele tem? Ele tem o uso disso, porque ele nasceu usando também, entendeu? A comunidade dele usa, então coisa que dá para você acreditar. Tem um raizeiro lá em Buscador, já apareceu agora. Ele ia lá para a aldeia e ele trazia, e você ia perguntar para ele, sabia de um monte de coisa. Exatamente, imagina. Aprendi muito com esses caras, entendeu? A minha base de fitoterapia é isso, entendeu? Essa turma, os mais velhos que moravam no meio da fazenda, perdidos na roça, os caras que iam buscar planta lá no meio do mato. É onde a gente foi tendo a nossa base, que muito se perdeu. Muito se perdeu. E brasileiro, infelizmente, gosta de milagre, né? Entendeu? É a história do Ora Pro Nobis. Aí tem ninguém ganhando dinheiro, horrores. Parabéns! Valeu, obrigado. Parabéns! Obrigado, obrigado.